Estamos de volta com mais um Dublincast, podcast que é a sua companhia de todas as quartas, ou do dia que você estiver ouvindo, né? Vai que hoje é segunda, por exemplo. É verdade. Bom, mas a gente tá aqui hoje pra falar sobre uma coisa que é determinante pra muita gente que decide fazer intercâmbio, mas não só. Inclusive, muita gente tenta, mas morre de dificuldade, que é falar inglês. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre por que isso acontece, o que as pessoas têm tanta dificuldade, assim, pra falar inglês. Mas pra isso, além de mim e da Má, a gente tem uma convidada que é especialista no assunto. Quem que tá aqui com a gente hoje? Sou eu! Oi, eu! Aquelas... Sou eu! Quem será que sou eu? Quem é essa voz por trás? Essa voz super... Será que alguém reconheceu já, né? Quem é você? Conta pra gente. Bom, eu sou a Ellen Fernandes, eu sou professora de inglês. Eu moro aqui na Irlanda, em Dublin, há 3 anos já. Meu Deus, faz tempo, hein? Uau. Na verdade, faz 3 anos que eu conheci você, Má. É verdade. E faz 3 anos que a gente se viu a última vez. Que absurdo. É, né? Verdade, né? Tá, acho que a gente tá precisando marcar um café. Você quer almoçar comigo um dia lá no Airbnb? Vamos sim. Me convida que eu vou. Tá convidada ao vivo aqui, imagina. Isso porque a gente mora em uma ilha, né? Tipo, que deveria a gente se encontrar o tempo todo, né? As pessoas acham isso. Ah, eu vou em Dublin e vou te encontrar. É, mas não, a não ser que você realmente frequente os mesmos lugares nos mesmos dias. É, ou combine um almoço. E a gente gosta. Mas muito bem, a gente convidou ela aqui hoje, que inclusive já gravou um vídeo comigo pro canal do YouTube lá no Dublin, né? Que a gente vai deixar o link aqui pra vocês, caso vocês queiram ver. É, porque ela é realmente especialista no assunto, ela fala muito sobre inglês, inclusive ela vai deixar todos os contatos e detalhes pra vocês que quiserem entrar em contato com ela, acompanhar o trabalho dela, que é muito legal. E ela tá aqui porque ela é, sim, uma especialista no assunto, ela é teacher e ela vai ajudar a gente a discutir esse tema, né, super interessante. Mas antes da gente começar o nosso tema do dia, temos recadinhos. Sim! Queria deixar um beijo pra Thalita Cristina, pro Gustavo de São Paulo, pro Torx e pra Carolina, que mandaram mensagens pra gente, sugestões de pautas muito legais, que a gente tá levando em consideração. E quem mandou dúvidas também no WhatsApp, fiquem de olho nas respostas que chegam. Gosto, muito bem, bonitinho. E aproveitando que hoje o nosso podcast é sobre aprender inglês, né? A gente queria deixar também uma dica muito querida, que é o app da Cambly. Então, o que é o Cambly? Cambly é um app que você pode baixar no seu celular ou usar no seu computador e você pode aprender inglês de qualquer lugar que você tiver, com professores nativos de qualquer lugar do mundo. Então você pode baixar o aplicativo, por exemplo, se você quer estudar com um professor irlandês, você vai escolher lá Reino Unido, que ele vai achar professor da Irlanda também, e você vai ver pela bandeirinha no perfil de onde o professor é. Daí você pode assistir o vídeo de introdução, você pode ver qual é o estilo de aprendizado daquele professor, e você pode ou marcar uma aula, ou simplesmente ver qual professor está disponível e aprender inglês a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, do conforto do celular, do intervalo no trabalho, de onde você quiser. Olha que legal, Nini. Muito bem. A última vez que a gente falou do Cambly, aliás, aqui no podcast, eu até comentei que uma das coisas que eu acho mais legais do Cambly é que você pode escolher o tipo de professor que você quer. Então, se você é uma pessoa mais despojada, se você quer um professor mais descontraído, então você pode ir de acordo com o seu estilo ali. Exatamente. E se você entrar lá, baixar o app e usar o código IDublinCast, você ganha 10 minutos grátis pra você testar, conhecer o app, sem compromisso nenhum. Então, baixa lá o aplicativo, usa o código IDublinCast e vê o que você acha. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque é muito queridinho, sim. Isso aí. E antes da gente ir pro nosso tema de hoje, queria só relembrar que entre os dias 14 e 18 de outubro de 2019, o Edu e a Má vão passar por 5 cidades brasileiras com o Dublin Pro Workshop. Sim, Nini, a gente vai estar no Rio, em Floripa, em Porto Alegre, BH e Salvador, fazendo nossos workshops lindos, e eu espero muito ver vocês por lá. Quem ainda não garantiu o ingresso, a gente vai deixar aqui no link, ou senão você pode entrar lá no idublin.com.br/pro. Isso aí, tem todas as informações, fala um pouquinho sobre o que é o evento, quais as cidades, quais os locais, garante seu ingresso. Vai ser lindo, eu espero muito ver vocês lá. Eu praticamente não conheço nenhuma dessas cidades, acho que eu só fui pro Rio. As outras todas vão ser novidade, então eu espero ver vocês por lá. Tô aceitando dicas também de lugares pra comer. Confiram lá no link, então, idublin.com.br/pro. E agora vamos pro nosso tema? Vamos lá. Porque assim,
assim, a gente sabe, né, como que o inglês é muito importante, né? Principalmente, não só pra quem vai fazer intercâmbio, mas pra quem tá no Brasil também. É o idioma universal. É o idioma mais usado no mundo. Se você tem inglês, você consegue se comunicar onde quer que você vá. Mas de acordo com uma pesquisa do British Council, só 6% dos brasileiros sabe se comunicar em inglês. E desses 6%, menos de 3% é considerado que tem influência no idioma, né? E a gente tava conversando sobre isso com a Ellen. E Ellen, por que isso acontece? Por que uma porcentagem tão pequena da população consegue chegar na fluência, consegue falar inglês? E na verdade, essa estimativa ainda é bem positiva, assim, sabe? Olhando, né? É incrível. Muitas pessoas dizem que essas pessoas que são fluentes são as pessoas que estão fora do país, né? Ou professores, pessoas que são especialistas, né, em tradução e etc e tal. A gente acredita, né, na verdade, nós professores, existem muitas pesquisas em relação a isso. Alunos brasileiros acreditam que inglês é algo muito difícil, algo complicado para aprender, e isso vem muito das nossas crenças, né, Má? A gente, no Brasil, pode perguntar, para quem você quiser, como é que é a sua história com o inglês? Que essa, geralmente, é a primeira pergunta que eu faço quando uma pessoa pergunta sobre aulas comigo, né, ou sobre um curso meu. Eu falo, me conta um pouco da sua história com o inglês. E aí, a primeira coisa que as pessoas falam, é muito complicado, é difícil, eu já tentei várias vezes, eu já comecei e parei várias vezes. Acho que isso vem da época da escola também, né? Que as pessoas... Eu tenho uma lembrança muito grande das pessoas detestarem a matéria em inglês, assim. Né? Tipo, é a matéria que eu tenho mais dificuldade. Exatamente. E isso exatamente fazer escola. Algum momento de alguma situação que pode ter acontecido, alguém que você confia fala pra você que é muito difícil, ou que não vale a pena, ou que você vai perder seu tempo, ou que não é pra você, que não era pra aquela pessoa e você admirava aquela pessoa, e se não é pra ela, não é pra você também, sabe? Os seus próprios pais, sem querer, eles às vezes falam, eu odeio inglês, nossa, é péssimo, eu queria muito aprender e nunca consegui, né? Então isso vem muito da família mesmo também, né? E isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Essa questão das crenças limitantes, que inclusive é um assunto que eu particularmente adoro, né? Eu, estudando todos os meus Theta Healings da vida, a gente fala muito sobre crenças limitantes, então a gente pode até desenvolver um pouquinho mais. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque podem acontecer duas coisas, né? Que nem você falou, às vezes vai lá, alguém, quando você era criança, te falou que era muito difícil, ou que você não ia conseguir, e coisas assim. Aí você vai ter dois caminhos, né? Um caminho é você acreditar e tomar aquilo como verdade, e aí você vai passar a sua vida inteira levando aquilo como verdade, se você não parar pra se questionar. E o outro caminho é você falar, como assim? Eu consigo sim encarar aquilo como um desafio. Então, eu lembro, porque assim, dentro dessas pessoas, né, que falam ou não falam inglês, a maioria das pessoas que conseguiram aprender são pessoas que realmente tinham um interesse genuíno, né, que gostam de aprender língua. E é engraçado porque eu sempre gostei, assim, eu lembro quando eu e Nini, a gente era criança e a gente assistia aquela novela Vamp, que não é da época de todo mundo que está assistindo esse podcast. Meu Deus do céu. Foi lá que eu ouvi, tipo, provavelmente a minha primeira música em inglês, assim, que eu prestei atenção e falei, nossa, eu queria entender o que essa música tá falando. Exato. Né? E foi Sympathy for the Devil, do Rolling Stones, nunca vou esquecer, cantada pela Claudia Hanna, maravilhosa. Inclusive, tem vários vídeos sobre essa música, né, na internet. Tem? Tem ela cantando, tem. Uhum. Olha só, gosto. Mas eu lembro muito de um dia que a gente foi pra São Paulo pela primeira vez. Olha, eu contando a história da minha infância, mas vocês vão entender meu ponto. A gente foi pra São Paulo pela primeira vez, né, que a gente é do interior. Ai, meu Deus, já sei que história você vai contar. Eu também sou do interior, gente, vamos lá. Da loja de discos. Você pode me corrigir nisso se eu estiver contando alguma mentira, mas a gente foi na loja de disco. Meu Deus, eu lembro muito bem dessa visita à loja de discos, que eu chorei a vida nesse dia. Ai, será que foi pelo mesmo motivo que eu? Não, eu chorei porque era besta, uma criança. Nossa, eu não lembro de chorar, mas o que aconteceu, Ellen? Nesse dia, eu pedi o disco da trilha sonora da novela em inglês, né? A trilha internacional. Porque eu queria ouvir aquelas músicas que eu ouvia na TV e adorava. E eu lembro que meu pai pegou e falou pra mim assim, mas pra que você quer esse disco? Você não vai entender nada? Entendeu? Entendeu? E Entendeu? assim, nessa hora, eu podia ter falado, nossa, é verdade, eu não vou entender nada, tipo, e nunca ter aprendido inglês. Só que pra mim aquilo foi um estímulo, que eu falei assim, tudo bem, você não vai me dar esse disco agora, mas eu vou entender o que tá falando nessas músicas, sim, né? Então, pra mim foi motivador. Mas, dependendo da pessoa, isso pode ter o efeito totalmente contrário, porque ele fez um comentário super inocente, né? Mas que eu podia ter levado do tipo, nossa, é verdade, eu nunca vou entender nada do que eles estão falando. Ou então um amigo tirar sarro, por exemplo, um irmão, né? Vocês talvez não tenham tido, né,
Será que você tirou sarro da Má? Mas eu lembro que a gente saiu da loja com a trilha nacional. Foi. Mas, olha como é o destino. A música Sympathy for the Devil tava na trilha nacional. Então tudo deu certo no fim das contas. Tá vendo? Então, mas você percebe como não é por mal. Lógico. Mas talvez isso também... Tipo assim, isso aqui vem de muito tempo atrás, né? Que no Brasil... A escola é muito ruim, todo mundo sabe que o ensino no Brasil não é aquelas coisas, e principalmente em inglês, né? Na minha época, por exemplo, os professores nem sabiam pronunciar as palavras, porque não tinha muito... A gente não tinha vídeo, tinha as músicas, né? Mas não é a mesma coisa. E eu lembro que eu tinha uma professora, ela falava assim, nossa, eu amo inglês, mas assim, eu só ensino música pra vocês porque eu não sei inglês, na real. Nossa, que loucura, você jura? Meu Deus. Exato, isso há muito tempo, né, gente? Vamos falar idade, né? Vamos falar anos, né? Mas enfim, né? São muitos anos atrás. Vamos colocar aí 20 anos, mais de 20 anos atrás, vai. Não tinha internet, não tinha nada praticamente. Eu lembro que meu pai tinha umas Barças, sabe, de inglês. Aham. E eu acreditava que eu aprenderia inglês se eu soubesse o abecedário. Só pra você ter uma noção. Ai, que linda! Ai, que bonitinho, adorei. O que você acha, gente? Eu falava assim, não, se eu souber todo o abecedário, toda a pronúncia das palavras, é só eu pegar as palavras, juntar, né? Na minha cabeça era assim, né? E depois a gente descobre que não. E eu acredito também que eu, por exemplo, eu sempre gostei, mas eu sempre tive muita dificuldade. Por quê? Na escola, a galera era sempre de tirar sarro, né? De fazer... Hoje eles chamam de bullying, né? Naquela época a gente levava na zoeira, mas ficava aquele sentimento de insegurança, né? Opa, você ficava. Não é? Aí, às vezes, eu queria cantar uma música, assim, aí todo mundo me zoava que eu era a internacional, que eu queria cantar música e eu cantava tudo errado. Olha que absurdo, né? Porque, tipo, as crianças estavam te zoando, né? Tava fazendo o bullying. Sim. Porque você sabia falar uma outra língua. Né? Eu queria cantar, né? Provavelmente eu cantava daquele jeito, né? Provavelmente, mas nem ele sabia. Era aquele lá do... Como que era o... Quem li, believe, dadu. Nem sei fazer, gente. Aquele we are, Quem li. Provavelmente era assim. Provavelmente era... Mas eles também não sabiam, então eles não tinham como me zoar de fato, né? Real. Mas era aquela coisa, era o diferente, né? Era algo que as pessoas achavam que era impossível, era algo impossível. Então eu acredito que esse diferente, ele assusta, ele incomoda, ele vira chacota. Então é algo que realmente naquela época era tabu, né? As pessoas achavam, o que você tá querendo, né? Se no Malemar fala português, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falando isso, né? É bem triste, mas é o que é. Então eu acredito muito, 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 muito que o primeiro passo para que você consiga desenvolver algo em inglês é você começar a trabalhar nas suas crenças. E parece, às vezes, algumas pessoas falam, o que isso tem a ver, né? Exatamente tudo que a gente falou agora são sentimentos que nos travam. Quando a gente tem medo, quando a gente tá inseguro, a gente não consegue se comunicar. Exato. E assim, só pra colocar aqui uma nota sobre isso, né? Como a gente aqui gosta de trabalhar as crenças tudinho das pessoas, nessa situação aqui que eu me encontro. Então eu só queria colocar algumas coisinhas que podem ajudar, né? Claro que assim, dá pra depois o pessoal ir pesquisar mais sobre isso. Eu pensei até em fazer um vídeo sobre essa questão das crenças limitantes, porque realmente é muito importante a gente refletir sobre isso. Então, só pro pessoal, né, que tá ouvindo aqui, falando, mas então, vocês estão falando que crenças limitantes é um dos grandes fatores que eu não consigo aprender inglês, mas o que eu faço com elas? Então, assim, o que eu acho que é legal? Primeiro, escrever quais podem ser suas crenças limitantes e refletir sobre elas, né? Que nem você falou aí de coisas que aconteceram quando você era criança, de te zoarem porque você estava cantando inglês, eu com o negócio do disco. Esse tipo de situação pode gerar uma crença. Então, é importante a gente, né, think back, assim, tipo, refletir e olhar para as coisas que aconteceram, para ver se a gente consegue identificar alguma coisa que possa ter causado essa dificuldade. E muitas vezes, as pessoas não lembram. Muitas das vezes as pessoas não lembram. Então, assim, uma coisa boa é você pensar como é que você se sente quando você pensa em inglês. É algo que te traz ansiedade? Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? É difícil? É desafiador? Precisa de disciplina? Precisa de muito dinheiro? Exato. Qual que é a crença sua com o inglês? Porque assim, quando você para pra refletir, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o que você sente.
Retomando no contexto geral, a gente tá vendo assim que essa relação que a gente tem com o inglês, ela vem desde muito cedo, né? Você acha que o professor ou o jeito que as pessoas começam a aprender o idioma influencia também nessa questão deles dizerem não gosto de inglês? Totalmente. Por exemplo, o método que os professores usam. Que tem gente que tem dificuldade em uma matéria ou outra, mas às vezes só precisa de um jeito diferente de aprender, né? E é incrível isso, né? Existem dois fatores que é legal a gente colocar aí, né? Quando a gente vai colocar as crianças, né? Porque daí o pai fala assim, eu não aprendi, eu não tive oportunidade, eu vou colocar meu filho. Só que assim, quando a gente vai colocar os filhos, a gente tem que lembrar que até os 11 anos, mais ou menos, a gente cria todas as nossas crenças, né? Até os 12, né? Até. Enfim, é aquele momento que nós vamos ter nossa própria opinião. E aí, o que acontece? A gente coloca o filho no inglês, ele não quer ir pro inglês, aí todo dia você força ele ir pro inglês e você fala pra ele que se ele não for, ele vai ficar de castigo, ou não vai ter um bom futuro. Então, tipo assim, alguns momentos eu vejo alguns pais falando isso. Não, mas precisa fazer. Então, assim, não é assim que eu acho que a gente começa com crianças ou adolescentes, por exemplo. A gente precisa despertar algo que seja interessante pra eles, pra que eles entendam que isso é bacana. Então, isso eu acho que é um negócio que, hoje em dia, né, é algo que vem pegando bastante. Eu converso muito com pais, eu falo, gente, às vezes você tá forçando uma barra, a criança ou o adolescente, ele vai ficar com raiva disso, entende? É verdade. Você é obrigada a fazer, então não faça isso com eles, porque eu sei que os pais sempre sabem o que é melhor, só que sabendo o que é melhor é o momento onde entra sabedoria também, né? De como você colocar aquilo, como você ser muito mais inteligente, você tem muito mais experiência com seu filho, é você colocar um assunto ou algo de uma forma que seja interessante. Olha, imagina se um dia nós pudéssemos ir pra Disney, né? Quem queria ser nosso tradutor, né? Ou, o videogame, aquele jogo do videogame lá, é todo em inglês. Como é que você vai jogar um jogo sem inglês? Precisa aprender. Então, assim, são várias coisas que você vai colocando pra ser... Você meio que vai, tipo, colocando o inglês pra flertar com, né? Até com adulto mesmo. Eu sempre falo, gente, sem um motivo real, sem algo que te traga uma certa euforia, não vai adiantar você querer colocar a goela abaixo, sabe? Quem que se sustenta, né? Que disciplina que se sustenta quando você tem que colocar goela abaixo, quando não tá acontecendo, sabe? Então, é como você coloca... Eu sempre falo isso pros meus alunos. Eu falo, olha, gente, se não for pra ter resultado, a nossa parceria não vai dar certo. Inclusive, eu até sempre dou 2 semanas de garantia pros meus alunos, porque falo assim, olha, se você não gostar do método, se você não sentir que você tá tendo essa euforia, que algo tem mudado dentro de você, não vai dar certo. Porque é isso que faz as pessoas se interessarem. Eu sempre falo isso, flerte com o inglês, começa um relacionamento sério, né? Porque quando a gente começa um relacionamento sério, o que a gente faz? A gente quer mais daquilo, né? A gente quer estar junto, a gente quer estar presente, a gente quer dividir as coisas. Então, realmente precisa ser algo... Você tem que trazer bastante pro sinestésico, pra emoção, né? O inglês não é muito lógica. Essa que é a real, né? É algo... É um pouco mais profundo que isso. Por isso que às vezes as pessoas falam, a Ellen fala tanto de crença, a Ellen fala tanto de coisa, ela devia falar mais de inglês. Mas é porque é conectado. E se você não acha um motivo ali pra você se apaixonar pelo inglês e depois entrar num relacionamento sério com ele, não vai pra frente. É isso, Má. É isso. Qualquer relacionamento precisa disso. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento com uma língua, seja um relacionamento com qualquer coisa. Amizade. Então, assim, você precisa ter ali o impulso mesmo, uma coisa que te motiva, né, a querer estar naquele relacionamento. Então, realmente, acho que isso que você falou é muito legal mesmo. Por falar nas crenças, aliás, a Maia dá algumas dicas pra gente. Escrever isso que você falou, né? Você tava falando, antes da gente entrar nessa parte, para as pessoas entenderem o que elas sentem em relação ao inglês. Então, por exemplo, que nem você mencionou, pode ser que você sinta medo, pode ser que você sinta que é difícil. Então, é aceitar que essas ideias que você tem são crenças por si só. Entender que é uma crença, né? Exato. Então, assim, não é uma verdade. Não é verdade que o inglês é difícil. Olha quanta gente já aprendeu. Exato. Qual é a diferença, por exemplo, de uma pessoa que tá começando, e de mim e de vocês, né? No caso que nós falamos inglês aqui. Mas a única diferença que eu sempre falo pras pessoas, primeiro de tudo, é que eu tenho um tempo mais de voo. Exato. Tipo, literalmente que eu realmente tenho mais tempo de estudo. Inglês, eu sempre falo
falo que a gente conta por quantidade de horas, é que nem o piloto, né? Quantas horas de voo você tem? Uhum. É mais ou menos isso. Muito bom. Adorei. É verdade. Imagina, né? Você já trabalhava com isso antes de vir pra cá. Eu também já dava aula de inglês antes de vir pra cá. Verdade, Má, verdade. Inclusive, eu adoro essa tatu. Eu falei assim, gente, essa tatu é, assim, maravilhosa, né? Tudo a ver. E você gosta de fonética, né, também? Adoro. Ai, tatu chuá também. Vamos ser amiga de tatu. Ninguém quer ter um chuá. Vou fazer vou fazer. Pra quem está perdido e não sabe do que estamos falando, a minha primeira tatuagem, né, hoje das 18 que tem, mas a minha primeira tatuagem foi um chuá, que é um símbolo fonético. Ellen, conta pra gente o que é o chuá, pro pessoal que não sabe. Ai, então, é super, na verdade, o símbolo, eu falo que é o mais preguiçoso da língua, né? Que absurdo, é o mais flexível. Aquela... Ele é mais preguiçoso, você não precisa abrir muito a boca. Você só precisa, né? Ele é bem facinho, ele é bem easygoing. E ele é super flexível, vai. Qualquer vogal pode ter o som do bichinho, gente. Ele é muito querido. Exatamente. Ele é querido. Ele é querido. Ele é querido. Muita gente, aliás, achava que era um E-Dub. Muita gente ainda acha. Mentira! Porque o símbolo é um E, né? Imagina. Pra quem não sabe. Um E de ponta cabeça. É, quem não é. De ponta cabeça. Exato. Que não tenho mais o que fazer. Não, tô brincando. Mas, ó, o que é mais que a gente pode fazer com as crenças limitantes, né? Uma coisa que a gente já falou sobre escrever e reconhecer a crença, né? Que o passo 1 seria escrever, que foi a dica da Má, depois reconhecer essa crença. Talvez um passo importantíssimo que eu acho também, Má, o passo 3, é você contestar a sua crença. Exato. Tipo, você começar a questionar essa crença aí. Tipo, se ela é difícil, tipo assim, primeiro pensar assim, você sempre pensou dessa forma? Uhum. Tipo assim, se você sempre pensou dessa forma, ou se não, ou quando isso mudou, o que mudou. Tipo, existem evidências contrárias à minha crença? Por exemplo, alguém fala que é fácil? Alguém fala que é possível? Alguém já fala inglês, por exemplo? Alguém fala inglês muito fluente, brasileiro? Por exemplo, vamos pensar, uma mulher entre 30 e 40 anos, ou entre 30 e 50 anos, depende da sua idade, 20, não sei, que nasceu no Brasil, alguém fala inglês fluente, né? Então, tipo, se alguém fala inglês fluente, que é mulher ou que seja homem, vai depender, né, de você, você vai analisar aí você. Se alguém fala, é porque é totalmente possível. É possível? Exato. É bom porque é uma crença muito fácil de contestar. Se você parar pra analisar, você vai achar muitos exemplos de pessoas que já, né, colocaram essa crença em questionamento, né, e já conseguiram contestar ela. E aí é de começar a substituir também. E substituir, exatamente. É você fazer, né, ressignificar Isso. ela, né? Tipo assim, peraí, ela é difícil, mas em que momento eu achei isso difícil? O que eu posso fazer pra mudar isso, né? O que tornaria isso um pouco menos difícil ou mais fácil? O que eu poderia fazer, né, pra mudar isso? Ou com quem eu poderia conversar? Quem poderia me dar essas dicas, né? Exatamente. E outra coisa que eu adoro fazer também com qualquer crença limitante, seja relacionada a inglês ou não, é fazer afirmações positivas que justamente contestem aquela crença. Sim, eu gosto muito da sua, Má. Tudo vem a mim com glória, facilidade. Ai, maravilhoso. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Com facilidade, alegria e glória, exato. Essa é um dos mantras da Barras de Axis, né? Que é uma das terapias que eu aplico. Inclusive, eu acho que você ia gostar. Um dia a gente pode fazer uma sessãozinha. Ai, adoro. Mas essa afirmação é das Barras de Axis e eu falo ela, tipo, sei lá, umas 30 vezes por dia. Eu tenho um post-it no meu espelho escrito: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Inclusive, aprender inglês, viu, pessoal que está ouvindo esse podcast? Pode falar inglês também. Uhum, exatamente. Então, e tem aquela frase, né, que a gente fala também, que as afirmações acabam sendo isso, que é fake it till you make it. Então, assim, de tanto você falar a mesma coisa pra você, ela vai se tornar verdade, seja essa coisa positiva ou negativa. Então, assim, ficar falando todos os dias que é difícil aprender inglês e que você nunca vai conseguir, o que vai acontecer? Se torna real. Agora, se você falar... Se torna real, né? Tudo que você foca expande, né? Essa que é a real. Exatamente. Então, assim, se você chegar todo dia e falar, hoje eu vou aprender um pouco mais de inglês, hoje o meu inglês vai estar um pouco melhor, hoje eu vou conseguir me comunicar um pouco melhor do que ontem. E sempre, sabe, tá trabalhando pra melhorar. E não melhorar comparado com a melhora dos outros, né? Mas comparando com o seu próprio progresso. Tipo, hoje eu estou melhor do que eu era ontem. Eu sempre falo isso. E a semana passada eu fiz um post no meu Instagram falando exatamente isso, né? Não fica medindo o seu sucesso com a régua do outro, Exato. né? Porque a sua régua é diferente da do outro, né? Meça o seu sucesso de acordo com as coisas que vão acontecendo com você. Até porque a comparação é algo que ela não nos ajuda.
em vez dela nos levar pra cima, ela é desmotivante. É desmotivante pra muita gente a comparação. Eu acredito nisso. É muito difícil você falar assim, nossa, vou me comparar com outra pessoa e você vai se comparar pra cima. Acho que muita gente nas aulas de inglês, por exemplo, quem vai fazer intercâmbio, por exemplo, que tem gente de vários níveis, tem muita gente que ouve um amigo que tá indo melhor, por exemplo, porque tem, sei lá, tem mais confiança, tá estudando mais. Sim, confiança. E fica inseguro e com vergonha. E isso acaba jogando ele num lugar que, tipo, jogando a crença dele num lugar lá negativo, embaixo. Assim, lá embaixo, exatamente. E acontece muito, eu vejo aqui em Dublin mesmo, as pessoas, no primeiro dia de aula, segundo dia de aula, as pessoas já entram em pânico, porque entrou na aula, mas todo mundo fala mais que eu. Às vezes a pessoa tá falando tudo errado, ela tá falando o que ela tá achando, ela tá se esforçando, ela tá trabalhando, né, o inglês, porque ela sabe que ela entendeu já que ela é uma pessoa, que ela tá no processo de aprendizado, né? As pessoas, principalmente nós brasileiros, nós achamos que quando a gente começa a fazer algo, a gente já tem que ser bom, né? Então a gente tem essa síndrome de já ser bom em tudo, né? Porque senão não é o suficiente. Então quando a gente começa o processo de aprendizado, o natural é você errar, porque até se você não errasse, você não estaria, né, no começo, você já estaria no fim. E uma coisa que é muito, eu sempre falo para as pessoas, não existe colheita sem plantio. Não existe. Então você precisa plantar. Vamos tentar plantar a sementinha do verbo, aí do adjetivo, aí você vai juntar a frasezinha, aí você vai trabalhar a pronúncia, você vai repetir, você vai aumentando o seu vocabulário e as coisas vão acontecendo. E aí você vai colher lá na frente a sua fluência, a sua confiança, aquele trabalho dos sonhos, o intercâmbio vai ser maravilhoso porque você vai passar menos perrengue, né? São várias coisas, são tantos benefícios que eu nem consigo listar todos aqui. E Ellen, outra coisa também que eu acho que acaba atrapalhando bastante, eu acho que você deve ter muito mais experiência e bagagem pra falar sobre isso, é que as pessoas muitas vezes, elas falam, eu quero aprender inglês, só que elas não têm metas, né? Elas não têm, assim, objetivos palpáveis que você consegue mensurar. Exato. Em relação àquele aprendizado, né? Você vê muito isso nos seus alunos, que as pessoas podem fazer? Muito, inclusive, os vídeos que mais têm visualização no meu canal do YouTube são os vídeos que eu tô falando sobre planejamento, porque as pessoas, elas se sentem muito perdidas, isso é totalmente normal, isso é totalmente comum e aceitável também, então não é nada, meu Deus, tô perdida, eu sou uma péssima pessoa, não, é totalmente normal se sentir perdido. E por que se sentem perdido? Na maioria das vezes porque não tem um planejamento. E assim, eu sempre falo isso para as pessoas, ninguém conhece a sua rotina melhor que você. Então, por exemplo, eu sei que se eu não for na academia a primeira coisa da manhã, eu não vou no resto do dia e muito dificilmente eu vou ter vontade de ir à noite. Então, eu me conheço. Eu gosto de ir na academia, eu gosto de me exercitar. Não é um negócio que eu falei, nossa, adoro fazer isso. Tipo ir pra praia. Me chama pra ir pra praia, eu vou estar super, uau! Nossa, vou pegar meu chinelinho na hora ali, minha bolsinha e vou pensar duas vezes. Agora, ir pra academia, eu sei que eu tenho que acordar e eu tenho que trabalhar a minha cabeça já, vou acordar, botar minha roupa e ir. Sem pensar. Se eu pensar, eu não vou. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu falo, gente, primeira coisa da manhã ou última coisa da noite, resolve muito. E sempre tentar o mesmo horário, para você criar aquele hábito, pelo menos um mês, pro seu cérebro entender que você tá colocando algo novo, inserindo, né, uma rotina nova na sua vida, que aquilo veio para ficar, sabe? Porque senão ela não se sustenta. Então, é muito importante ter um planejamento, muito importante saber o que você vai estudar durante a semana. Por exemplo, o que eu vou estudar hoje? Aí você já perde, 30 minutos só pra procurar o que você vai estudar. Aí eu falo que os alunos macacos, né? Eles saem em todos os vídeos do YouTube, em todos os Instagram, de todos os professores possíveis. E aí passou a hora que eles tinham que estudar, de fato, e eles só ficaram no conteúdo raso, que é o conteúdo que você não memoriza. Eu sempre falo isso pras pessoas. Sim, porque é um conteúdo fácil, né? Então você tá se enganando, porque você acha que você tá estudando, só que você só tá pegando o caminho fácil pra evitar de entrar a fundo naquilo, né? Você não tá trabalhando a parte consciente, né? Você tá só olhando ali rasinho. E aí sempre falo, né? Que se você não trouxer pra sua realidade, se não trouxer pra algo que seja emocional, até usar um pouco o seu lado direito do cérebro, né? Eu sempre falo isso pras pessoas. Você não vai conseguir memorizar. Vai passar batido. Aí você vai achar que você não é bom. Mas não é que você não é bom. Exatamente. E por isso que é importante a gente entender que tipo de pessoa a gente é. Porque algumas pessoas, como é nosso jeito de aprender, né? Porque algumas pessoas conseguem, enfim, criar uma rotina de estudo e ter metas e objetivos e fazer uma grade de né, aprendizado sozinhas. Mas muita gente precisa de professor. Tipo, eu preciso de professor, sabe? Eu gosto de aprender com professor. Eu também. Eu sou assim. E eu gosto do grupo. Eu gosto de estar no meio das pessoas que são como eu, iguais a mim, sabe? Eu sou meio... aquele efeito manada, né? Que a gente fala,
a gente tem essa vontade de pertencer, né? Exato. Eu preciso estar nessa vibe, assim. Eu acho que essa energia, ela me joga pra frente. Eu tenho algumas coisas que sim, a gente estuda por conta. E depois que você já tem adquire um grau de conhecimento, você consegue, né, estudar por conta também. Mas é importante entender, principalmente no começo, quando a gente ainda tá muito perdido. E pelo menos até também, outra coisa, na verdade, né, que vai de encontro com isso que você falou e que você até chegou a comentar, é de você realmente criar o hábito, né, de fazer isso todos os dias. Que nem você falou da academia, né? Exato. Se eu, por exemplo, as pessoas falam, mas você vai na academia todos os dias, eu falo, gente, eu tô começando o meu processo. E eu preciso todos os dias, porque senão, se eu não for um dia, no segundo dia já fica difícil pra eu ir. Então, assim, eu só não vou mesmo quando eu respeito o meu corpo. Eu estou cansada, eu acho que eu me esforcei muito no dia anterior, meu corpo está cansado, eu preciso de descanso, aí sim eu não vou. Mas pra eu criar essa sintonia, essa daily routine, né? A gente precisa criar essa rotina. E pra criar essa rotina, eu sempre, quando eu começo a fazer algo, eu sempre tento fazer todos os dias. É o que dá certo pra mim, e é comprovadamente, né, explica-se muito bem isso, esse negócio do nosso cérebro entender que você faz todos os dias. É natural, você começa a se sentir mais confiante. Eu falo isso, E não precisa ser muitas horas por dia também, né? Por exemplo, se você estudar 30 minutos por dia, ou 1 hora por semana, 30 minutos por dia vai ser um resultado muito maior. 15 por dia é melhor do que 5 em um dia na semana. Exato. Eu sempre falo isso para as pessoas. Na verdade, eu gosto muito de trabalhar com curso intensivo, né? E eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, eu sou intensiva. Meu negócio é intensidade, né? Eu sempre falo, gente, é 15 minutinhos por dia. É melhor você fazer esses 15 minutinhos aqui, trabalhar comigo 15 minutinhos, do que você deixar todo pro final de semana e você estudar o dia inteiro. Exato. E não vai acontecer. E você vai se sentir inseguro, porque você já... Aquele negócio, ai meu Deus, mas eu não lembro mais, mas... E aí você começa a achar que você não é bom o suficiente, você começa a achar que não é pra você, que você tem problema, que você tem muita dificuldade, entendeu? E não é. Na verdade, não existe isso pra língua, até porque a gente já aprendeu uma língua antes. A gente já passou pro processo. Uma língua bem difícil, aliás. Bem difícil, diga-se de passagem. E a gente não tinha nenhum modelo, né? Exatamente. A gente não sabia nada, nem som, nem nada. Absolutamente nada. E a gente aprendeu. Então, assim, eu sempre falo pras pessoas, quando as pessoas me perguntam, será que eu consigo aprender? Eu falo, tá, hoje você fala uma língua já? Você já aprendeu uma língua? Sim, hoje eu falo uma língua. Eu falo português, eu falo italiano, eu falo espanhol, né? Depende da nacionalidade. Mas o aluno brasileiro, ele sempre fala, mas eu aprendi português, mas foi assim, né? Eu falo, gente, inglês também é assim. Olha a crença. É assim. Aliás, Ellen, tem muita gente que diz que os adultos não aprendem um idioma muito bem depois que tá mais velho. Você acha que isso influencia, a idade influencia? Não, porque existem muitos estudos falando sobre isso, viu? Inclusive, as pessoas falam, a criança aprende mais rápido. A criança, ela ainda não tem as crenças limitantes que nós adultos temos. Elas se jogam, e pra gente, quando elas falam errado, o que a gente faz? Que lindo! Ai, que fofo! Fala de novo! Né? Que burro fala errado. Nossa, você é burro, né? Às vezes a gente não sabe. Às vezes as pessoas, elas acham que elas estão brincando e tal, mas às vezes pode causar um sentimento negativo na pessoa e ela nem percebeu, né? Não é por maldade, às vezes. Então, tipo assim, a criança, ela pode ver, gente, a criança, ela tá com 7 anos, 8, 9, 10. Ela demora 4 anos pra desenvolver uma estrutura básica do inglês, a não ser que ela more fora com os pais ou vai numa escola todos os dias, uma escola bilíngue, né? Mas se você analisar uma criança indo pra escola de inglês normal no Brasil, por exemplo, e o adulto, ele em 1 ano, em 2 anos no máximo, ele tá conseguindo ele já tá no alcançado se o método for bom, se a escola for boa, se o professor for bom. Então, agora a criança não. A criança demora muito mais. Então, assim, isso é uma lenda, né? Que a criança, ela aprende mais rápida. A diferença é que a criança, ela não tem medo. Exato. Ela se joga e ela entende que ela ainda não esqueceu como é aprender. Ela ainda sabe, ela tá no processo de aprendizado. Agora, o adulto, ele já tem a base de todos os sons. Ele sabe que ele pode repetir. Ele sabe escrever, ele sabe ler. E 2 formas de entrar com informações, as únicas 2 formas, né? É ouvindo
né? E lendo. E quando a gente é criança, a gente não sabe ler, na maioria das vezes. É verdade. E o som, muitas palavras ainda, mesmo na nossa fase, tipo, de 12 anos, 13 anos, tem muitas palavras que a gente ainda tá aprendendo. Então, estudos comprovam, estudos científicos, não sou eu que tô falando não, tá? Estudos científicos dizem que adultos aprendem mais rápido que crianças, porque a gente já tem uma base maior. Olha que interessante. Essa crença até eu tinha, viu? Até eu achava que criança aprendia mais rápido. Tô aqui passada. Pior, eu também pensava isso, mas aí eu lembro que na época que eu morei na Califórnia, eu fiquei muito tempo em pesquisa e desenvolvendo projetos com pessoas adultas, e aí tinha muitos pesquisadores lá, tipo assim, nossa, povo das galáxias, assim, sabe? E aí eu aprendi muito nessa época, e essas crenças que a gente tem, ou falta de informação mesmo, né, que a criança aprende mais rápido, né? A diferença da criança e do adulto é realmente que ela não tem vergonha, ela não tá preocupada se ela vai falar errado, se, né? E outra coisa, eu acho que a criança, ela não tem um senso de urgência, tipo, parece que o adulto, ele perdeu a paciência, ele quer que seja pra ontem, e aí ele não tem paciência, né, com ele mesmo, assim. É isso mesmo, Má. O adulto, ele na verdade, tipo assim, ele quer... Vamos comparar, vai. Eu comecei a fazer academia, na primeira semana eu já queria emagrecer 5 quilos, como assim? Eu fui na academia todo dia, eu comi direitinho, como que eu não emagreci 5 quilos? Nossa. Não, achei um absurdo, meu Deus, como assim? É o ser humano. Acho que esse negócio é uma coisa que faz as pessoas desistirem da academia e também desistirem do inglês, que é a falta de paciência, porque vai tempo, né? A falta de paciência. E na verdade, o desânimo. Eu até falei esses dias, eu tava falando nos meus stories eu recebi muitas mensagens por isso. Eu falei, gente, o desânimo, em algum momento da vida da gente, ele vai aparecer. Assim, a nossa força de vontade também é comprovado isso, que ela tem um grau, sabe? E não é um negócio que ela tá ali o tempo inteiro. Existe um grau de uso, né? Então, às vezes vem desânimo, é normal, às vezes a gente tá cansado, o nosso corpo tá cansado, às vezes a nossa mente tá cansada, às vezes a gente passou por algum estresse, ou alguma coisa que chateou, é super normal. Só que aí é onde a gente tem que aprender a descansar e não a desistir. Então, assim, descansar, entender que você tá cansado, que você tá chateado por algum motivo, começa a entender o seu sentimento, trabalha isso, descansa, tira o dia pra você, não, sabe? Aí amanhã você começa de novo, amanhã é um novo dia. Então eu sempre falo isso para as pessoas, o nosso erro, principalmente nós brasileiros, a gente não tem paciência com a gente mesmo, a gente é super crítico, altamente crítico, e a gente, em vez de a gente aprender a descansar, não, a gente desiste. É verdade, é muito, muito verdade isso. Você aceita que você não vai conseguir porque você tá tendo dificuldade e aí você desiste, em vez de ser paciente com você mesmo. Exato. Isso é autossabotagem, gente, cuidado. Exato. Sabotagem, exato. É a historinha que a gente conta pra gente, né? Eu sempre fico muito preocupada com os meus pensamentos e com a historinha que eu tô contando pra mim. Por exemplo, eu fui viajar, fiquei 5 dias fora, quando eu voltei, eu falei, eu tô cansada, não vou pra academia. Aí eu fiquei pensando, cansada por quê? Se eu tava de férias, gente. Tava de férias, Mas é verdade. Essa é a historinha que eu tava contando pra mim, pra ficar mais fácil, entendeu? Mas, não, é super comum isso. É muito comum. E é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Que serve também pra muita coisa na vida. Que a gente sempre deve se tratar como a gente trataria nosso melhor amigo. Exato. Né? Ou a pessoa que a gente mais ama. Porque, tipo, se fosse o seu melhor amigo, o seu namorado, quem quer que seja, que tivesse te falando, nossa, eu nunca vou conseguir aprender inglês, como é difícil. Ou, eu estou muito cansado pra ir na academia hoje, você soubesse que aquilo é uma coisa importante, você diria, não, vamos lá, você ia motivar a pessoa. Imagina, você já aprendeu tanto, olha o tanto que você melhorou. E por que com a gente tem que fazer exatamente o contrário? E também a gente tem que procurar as pessoas certas, né? Porque às vezes eu tenho muitos alunos que vêm falando assim pra mim, ai, Teacher, mas meu marido ou a minha esposa disse que eu não vou conseguir. E que, tipo, às vezes é engraçado porque teve um aluno recente que ele comprou o curso e ele falou assim, Teacher, eu vou ter que aprender porque minha mulher falou assim que ela arranca a minha pele se eu Meu Deus, se eu não aprender. Porque eu gastei o dinheiro, né? Tipo, ele fez um investimento, ele pagou o curso e ela falou assim, olha, eu arranco sua pele. E eu lembro tanto isso que eu falei pra ele, eu espero que seja uma motivação pra você, porque eu já considero uma mulher.
Eu fiquei com tanto medo, eu falei pra ele que eu vou ficar todo dia te mandando mensagem, porque se você aprender, meu querido, eu não quero que ninguém morra por minha culpa. Imagina essa situação. E ela motivou do jeito dela, mas ela motivou. Mas tem gente que fala, para com isso, não vai te levar a lugar nenhum. E tem, gente, parece que não, mas tem muita gente assim, infelizmente. E na maioria das vezes não é por maldade. Às vezes, por exemplo, um amigo, vamos pra balada ou vamos estudar inglês? Para de ser besta, fica perdendo seu tempo. Né? Pra que isso, né? Por quê? Porque tem um objetivo em comum que é muito mais interessante pra aquele amigo, né? Então tem que tomar bastante cuidado com quem a gente vai pedir, né, apoio. Com certeza. Mas, Bill, a gente falou aqui, né, sobre várias coisas que acontecem na nossa cabeça, né, que talvez estejam deixando difícil mesmo pra gente aprender o inglês. Então, você que aí tem tantos alunos, já ajudou tantas pessoas a aprenderem, o que a gente pode fazer, assim, no dia a dia? Se você tivesse que escolher, 5 dicas, assim, que a gente pode fazer no dia a dia pra ajudar a gente a alcançar nosso objetivo, que é aprender inglês. O que você poderia deixar pro pessoal aqui de dicas? Que nem a gente tinha falado, né, são 2 tipos de pessoas. Aquelas que gostam de estudar sozinhas e aquelas que gostam de um professor. Eu sempre falo, pra quem gosta de estudar sozinho, eu sempre indico aquele livro Grammar in Use, Ma. Não sei se você gosta daquele livro. Não lembro. Grammar in Use. É que faz muito tempo já que você não tá dando aula, né? Mas é um livro de gramática que a capa dele ele é azul, ou vermelha, ou verde. Ele tem... eu lembro. Lembra? Então, esse livro, ele chama Grammar in Use. É um livro que eu gosto bastante, que eu falo pras pessoas, olha, é um livro que você vai saber por onde começar, todo dia você vai ter uma unidade pra fazer e você consegue fazer um planejamento de estudo, porque pra mim, o primeiro passo, depois de você entender que você consegue, que é fácil, que o difícil é você fazer, né, que você partir pra ação, uma vez que você entendeu isso, você precisa de um planejamento. Então, o primeiro passo seria fazer um planejamento de estudo. Pra quem gosta de estudar sozinho, esse material é um material magnífico, maravilhoso. Pra quem gosta de professor, escolher um professor, né, conversa com esse professor, quem sabe ele não consegue te dar mais, fazer um planejamento pra você, né? De acordo com o tipo de aluno que você é. Outra coisa, depois que você decidiu, fez o planejamento, você precisa investir pelo menos 15 minutos todos os dias com consciência. Como é esse negócio da consciência? Conta pro pessoal. Então, porque assim, vamos supor, assistir diquinhas. Eu sempre falo isso pras pessoas. Eu coloco, todos os dias tem dicas no meu Instagram de 1 minuto, que eu falo que é a dica Nutella, né? é a diquinha de inglês. Tá ali pra que as pessoas... seria uma forma de revisar ou ver algum erro que é muito comum, que geralmente eu gosto de falar bastante sobre isso. Mas você estudar 15 minutos com consciência, é você sentar com um conteúdo, sentar mesmo, pegar o seu caderno, ou se você é da tecnologia, quer pegar o seu Anki, né, pra colocar as suas frases prontas lá. Nem sei o que é isso, meu Deus. Anki é um app que o pessoal usa pra colocar as frases, Ma, e aí eles vão criando tipo um banco de dados das frases com o áudio, e eles vão fazendo revisão todos os dias, é super legal. Mentira. Menina, eu quero agora, porque eu fico anotando tudo no meu bloquinho de notas, as frases que eu aprendo. Então, gosto muito também. Aí eu tenho o povo no bloquinho de notas, adoro um caderninho, Ma, eu adoro um caderninho. Eu sou do caderninho. Eu também, eu anoto no meu caderninho, mas eu tenho os alunos da tecnologia que gostam do Anki, que ajuda bastante. Legal. E aí, você sentar, esses 15 minutos tem que ser conscientes no sentido de o que eu tô estudando, eu tô montando frases, eu tô estudando algum tipo de estrutura. Palavras soltas eu não acredito, eu acredito que você, se for pra estudar alguma coisa de decorar, eu prefiro que você estude uma frase pronta pra você trazer pro contexto, pra criar a imagem na sua cabeça do que você ficar com palavra solta, porque palavra solta realmente não faz muito sentido. O terceiro passo de tudo isso, pra você trabalhar o seu speaking, é você gravar a sua voz. Grava lendo aquelas frases, ou um texto, por exemplo, pra você também ter uma base, sei lá, daqui um mês você grava de novo e você compara. Isso é muito legal, ouvir a sua voz é muito legal. Eu usava muito espelho, porque o espelho você reflete muito o movimento que você faz na sua boca, você olha pra você mesmo, você toma consciência, então isso também é algo bem legal, eu gosto bastante. Já usei muito espelho pra aprender inglês. Eu também. Essa dica
dica, aliás, de você gravar sua voz falando é bem legal mesmo. Eu, Muito por exemplo, legal. usando o meu exemplo de aprendizado de inglês, o inglês tá muito presente na minha vida, mas escrevendo e lendo. E ouvindo, né? Mas falando, às vezes eu até comento com a Má, quando eu vou pra Irlanda, eu chego, parece que trava, assim, não sai, porque eu não falo geralmente. Exato. Então você tem que treinar o speaking, porque vai fazer diferença depois quando você for utilizar. E eu, inclusive, por exemplo, com os meus alunos do curso intensivo, eles me mandam áudio todos os dias. Tipo assim, é meio que uma obrigação deles. Eu mando as frases, a estrutura que eles têm que criar as frases, e eles me mandam áudio todos os dias. Olha só. Porque se não mandar, se não gravar o áudio, até porque também depois a gente compara, né? Olha o seu inglês aqui e olha, né? E tem gente assim que, nossa, sério, a diferença é muito gritante, porque eles estão começando do zero mesmo, sabe? Ah, que legal. E aí quando eles vêm depois de um mês, aquilo motiva. Então isso, a gente sempre tem que pensar em estratégias de motivação que vão te trazer sempre mais confiança, porque quando você tá confiante, por exemplo, se você vai convidar alguém pra sair, ou se você vai, sei lá, qualquer coisa que você vai fazer uma apresentação ou uma entrevista de emprego, quando você tá confiante, até o seu corpo ele fala, né? Os seus braços ficam mais pra cima, o seu queixo se inclina um pouco mais, a sua voz fica forte, né? E você fica se sentindo empoderado. Agora, quando você tá inseguro, o que acontece? Primeira coisa é travar a fala, a comunicação, porque o seu corpo ele se fecha, os seus ombros caem, a sua voz ela fica trêmula. Então, tudo que você for fazer, sempre pensa no que vai te trazer confiança, porque quando você fala com confiança, você começa a acreditar em você. Você fala, opa, menina, mas eu tô arrasando nesse inglês, eu tô arrasando. Então isso é muito, muito importante. E aí essa dica da voz é para que você faça você mensura, né? E o espelho para que você também trabalhe é incrível, mas o espelho funciona muito, viu? Eu já li muito sobre isso, agora eu não vou conseguir explicar de uma forma fácil, assim, mas o espelho, ele te ajuda muito na reflexão, né? Porque o nosso cérebro, ele espelha nossas ações, né? E quando você vê a sua boca se mexendo, como que você está agindo ali, aquilo te dá uma confiança maior. Inclusive, o meu mantrinha lá, o Tudo na Vida Vem a Mim com Facilidade, Alegria e Glória, eu falo olhando pro espelho e sorrindo. Toda vez que eu posso, eu faço isso, porque realmente, você tá olhando... Peito pra frente, olhando nos seus olhos, com um sorriso na cara, acreditando naquilo, faz muita diferença. O nosso cérebro é uma loucura, gente. Não duvidem. Gente, olha só. Einstein, é provado, parece que ele usou, se eu não me engano, 7% do cérebro dele, 6 ou 7%. Você tem noção? Nós, pobres mortais, usamos 3% do nosso cérebro, 3, 4%. Ou seja, imagina se a gente entendesse como funciona realmente o nosso cérebro e a gente usasse ele no full potential. Meu Deus, a gente ia ser, né? Meu sonho. Imagina, Má, que loucura. Incrível, né? E fico ali brilhando, assim. Eu fico enlouquecida com isso. Eu sou fascinada por esse assunto. Mas, e eu sempre falo, gente, as pessoas, quando você começa a seguir essa rotininha aí, você começa a ver a mudança. E a mudança, ela te traz mais confiança, rimou até. E a confiança, ela te traz mais vontade, né? Você começa a trabalhar na auto-performance, que é quando você começa a ver resultado, você fala, opa, peraí, vou fazer mais, né? Tipo, que nem quando você vai pra academia, aí a barriguinha começa a ficar mais bonitinha, o bracinho já, né? Aí você fala, opa! E é por isso que a gente busca muitas imagens, né? Por exemplo, quando a gente vai lá nas blogueiras e vê lá aqueles corpos maravilhosos, você fala assim, o que ela tá fazendo? Né? Então a gente busca muita imagem pra fazer isso. Então, sempre olhar pras pessoas falando inglês e falar, caraca, que da hora, eu também quero chegar nesse nível. Nunca, tipo, será que um dia eu consigo? Eu não vou conseguir nunca, sabe? Que é o que a gente tende a fazer. Ela fala bem, eu falo mal, né? Não. Uso de inspiração, né? Inspiração, não comparação. Inspiração, isso. Buscar inspiração. Exatamente. Então, é isso. E tipo, o último passo que eu acredito bastante mesmo é você trabalhar a sua consistência. Que é para que você possa chegar na excelência, você tem que ter consistência. Não existe sucesso de um dia pra noite, né? Muitas pessoas acreditam nisso, mas é porque não sabe da história, né? Atrás. Mas a consistência é
que nem no seu trabalho, você vai pro seu trabalho todos os dias, você começa a bater meta, você começa a trazer as coisas, você começa a participar, e aí aquela consistência puxa os olhares das pessoas que são seus líderes, né? E aí eles começam a ver a excelência do seu trabalho e eles começam a te dar mais oportunidades. Então, no inglês, no relacionamento, tudo é sempre isso, né? Por exemplo, mesmo num relacionamento, se você para de ligar pra pessoa, você não vai chegar num relacionamento excelente, seja de amizade, seja homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, não importa. A sua consistência, a sua atenção para aquilo é que vai te levar à excelência, né? Então precisa ter consistência, tem que ser todos os dias, tem que ser cuidado, tem que ser regado, tem que ser a plantinha todo dia ali, que daí a gente consegue chegar na colheita, né? No dia tão maravilhoso que a gente fala, caraca, tô arrasando, né? E é super possível. É super possível. Gosto. Ai, muito querida. Obrigada, Ellen. Foi maravilhoso esse papo. Com certeza a gente aprendeu muito aqui. Eu tenho certeza. Eu mesma aprendi muita coisa. Que lindo. Então o pessoal também deve ter aprendido um monte. Muito obrigada pela sua participação maravilhosa. Eu fiquei com vontade de aprender outro idioma já. Fala de mais outra coisa aí. A gente tá procurando. Aquelas estão procurando professora de francês. Ai, gente, vamos fazer uns intercâmbios na Espanha, na Itália, né? Mas, Will, antes de você dividir, né, como que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais, a gente queria finalizar, que a gente sempre finaliza com uma pergunta que não tem nada a ver com o nosso tema, né, que é justamente pra gente conhecer um pouquinho desse lado mais humano dos nossos convidados. Então, Nini, qual que vai ser a pergunta de hoje? Bate pronto. Nossa pergunta de hoje é: qual música você gosta de ouvir quando você tá no momento que você tá meio pra baixo, assim, pra te dar aquela animada? Eu tô muito no meu momento Pure Jam. Eu não sei porquê, mas eu começo a me sentir animada. Ai, que linda! Qual que você tá ouvindo mais agora? Ai, tem uma música, eu não consigo lembrar o nome dela. Ai, meu Deus. Deixa eu olhar aqui. Tá até no meu playlist aqui. Na verdade, assim, na academia eu ouço bastante aquelas músicas, tem no meu playlist aqui, que é aquelas músicas Power Hour, né? Olha, interessante. Tipo, Power Hour. Então, tipo assim, eu entro lá, procuro Power Hour e o negócio vai, né? Mas porque faz muita diferença, né? Eu acredito muito nisso, de você... A música, ela muda muito o seu estado, né? Emocional. Inclusive, quando eu tô, tipo assim, chateada, sempre a primeira coisa que eu vou fazer é buscar uma música. Quando eu comecei meu intercâmbio, eu lembro até hoje, a minha música era aquela Beautiful Day. Eu morava em Londres, e aí eu sentia muito... Era muito triste o weather pra mim, sabe? O tempo. Então eu sempre colocava a música It's a Beautiful Day. Recentemente, eu acho que a que eu mais tenho ouvido do Pure Jam é Just Breathe. Ai, nossa senhora, gente, quer me matar aqui. Essa pra mim, eu choro. Sério? Mas sabe assim, realmente, quando eu ouço essa música, eu respiro e eu falo, yes. You know? Ah, que linda. Let's go, Ellen. Let's do it. You can do it. E parece uma música triste se for ver, né? Mas é o que você fala, é o que você associa, né? A memória que a música vai te trazer, o sentimento. Então, eu também tenho umas músicas que as pessoas com certeza não vão achar felizes, mas que eu fico animadíssima quando eu escuto. Tipo, Pure Jam, todas as musiquinhas deles lá tem aquela, acho que se não me engano Sirens, tipo Sirene, né? Ou se é Silence. Ai, eu não lembro. Eu só sei que é uma música que eu gosto bastante e ela não é tão feliz também, mas, tipo... Ai, eu não sei, eu gosto muito e eu me animo e eu fico empoderada. Linda. E você, Nini? Sandy Júnior, né, que acabou de ir no show. Meu Deus, o show foi maravilhoso, aliás, viu? Recomendo. Ai, nem me fala, que tristeza, Olha, eu queria tanto ir, por quê? Mas a minha música não é da Sandy Júnior, a minha música que me deixa animado. É uma música que é meio clichê, na verdade, mas a hora que começa a tocar o violãozinho ali, já me deixa mais animado, que é Here Comes the Sun, dos Beatles. Que lindo! Here comes the sun. Little darling. Ruby, Ruby. Adoro música com chururu. It's alright. Umas 2 semanas atrás, eu tava ouvindo aquela I love you when you call me senhorita. Gente, essa música, acordar de manhã com um solzinho, você fala, gente, vamos pra praia. É a música do momento mesmo. É a música da praia do momento, eu acho, né? Oh, que delícia, que delícia, que delícia, adoro.
Ai, gente, muito bom mesmo. E você, Má? Olha, eu vou falar uma que é uma do momento e uma que é geral, assim, que não importa quando, eu sempre me animo. Na verdade, tem tantas músicas que eu me animo quando eu ouço, que é até difícil escolher. Mas eu vou falar duas que estão, assim, top of my head agora. Uma que eu tenho ouvido muito, assim, e que me deixa muito feliz, não é do Pearl Jam, é do Ed Vedder, que é, né, ele tocando o ukulele, que chama Rise. Ah, adoro! Que é Rise, erga-se, assim, sabe? Sim, aham. E é linda, e tem uma frase que ele fala assim: Gonna rise up, find my direction magnetically. E eu acho lindo, tipo, achar a minha direção magneticamente. É lindo. Não, ouve depois que você vai gostar. Ai, vou gostar mesmo. Adoro o ukulele. Nossa, eu sou muito das letras. Então ouçam ela porque é muito linda. E uma que sempre, assim, nunca falha de me deixar feliz, que é a minha música de drag, que é Don't Stop Me Now, do Queen, que é assim. É muito boa mesmo. Don't Stop Me Now. A gente amo Queen. Nossa, inclusive, acho que a gente tem que fechar o podcast com Don't Stop Me Now hoje, porque é muito bom. Ai, vamos. Acho que é maravilhoso. Adorei. Muito obrigada. Agora, por favor, conta pro pessoal que quiser fazer suas aulas de inglês, quiser te seguir, ver suas diquinhas. Conta pra eles como eles te acham nas internet. Gente, Ellen Fernandes nas redes. Tanto no YouTube, se você digitar Ellen Fernandes, é E-L-E-N. É simples, assim como eu, sim. Oh. Ellen Fernandes. E no Instagram também. No Instagram tem muita coisa legal. Inclusive, eu postei ontem uma coisa, um curso grátis que eu tenho de inglês pra iniciantes. Olha só, muito bom. Então, se alguém estiver se sentindo perdido aí, calma, relaxa, que tem um jeito. E esse curso, ele é um curso de 31 vídeos com exercícios. Então, assim, é bem completo. Gente, presente. É bem legal. Eu gravei no Canadá. É um momento muito de gratidão que eu tava me sentindo, de estar naquele lugar maravilhoso. E eu queria... Eu entendo que a minha missão é dividir o meu conhecimento com as pessoas, é passar. E se eu pudesse colocar na cabeça das pessoas, assim, sabe? Porque foi muito difícil pra mim ir pra um país, eu não falava inglês, eu passei muitos perrengues, e se eu pudesse evitar que as pessoas passassem perrengues, eu evitaria por elas. Mas, infelizmente, cada um tem o seu caminho. Mas eu facilito muito na parte do inglês. Esse curso é muito legal, é um curso grátis. As pessoas às vezes falam, mas eu não quero fazer investimento porque eu não sei. Não precisa fazer investimento nenhum, é um curso grátis. No YouTube também, todo dia eu tô ao vivo, às 6h45 manhã, Brasil, 10h45 Irlanda. Todos os dias eu tô ao vivo no Instagram e no YouTube. É muito commitment. É muito commitment, né? Então as pessoas que falam assim, não tenho dinheiro, desculpa, né? Não tenho tempo. Fica gravado no YouTube, dá pra assistir durante o dia. Eu falo, são doses diárias de inglês, doses pra que você leve pro dia seu ali, estude, coloque consciência, né? Que nem eu sempre falo pras pessoas. Mas é super simples me achar. Digita lá, Ellen Fernandes. Eu já tô dentro. Isso aí. Claro, vindo em Dublin Podcast. Isso, fala mesmo. Ellen, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Espero que a gente possa te ter aqui mais vezes falando de várias coisas de aprendizado de língua que a gente adora. Muito bom. Tô fazendo corações aqui, tá? Yeah. Sim, então aí. Muito bem. E a gente se vê na próxima, então. A gente se vê na próxima. Obrigada, gente. Um beijo, muito obrigada. Muito feliz por ter participado hoje com vocês. Obrigada a você. Beijos. Beijinhos. Tchau. Beijos, bye. Tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.